Todos sabemos que uma das patologias mais comuns presente no universo religioso é a doutrinação de crianças em atendimento ao dogma, perpetuando e permitindo assim toda a sorte de malefícios oriundos da crença teísta. Junto com os versículos, sempre vai de brinde o preconceito, o medo, a redução da capacidade crítica, a ideia de pecado e de que nada tem valor a não ser aquilo obtido por favor e em favor de Deus, gerando, em muitos casos, danos irrecuperáveis à estima desses seres que jamais entenderão totalmente o valor de suas conquistas pessoais. Se a prática já é nefasta com adultos, imagine-se com crianças. Imagine se trocarmos Jesus pelo Homem-Aranha e a Bíblia por um gibi. Imagine que todos os domingos, durante algumas horas, fosse ensinado a essas crianças que o famoso herói aracnídeo é real e pior, que se ele não for amado e adorado, elas serão picadas por tenebrosas aranhas venenosas enquanto dormem. É altamente provável que, sendo crianças, boa parte delas não só acreditem, como ainda rezem para que o personagem da Marvel as proteja das citadas aranhas peçonhentas. Claro que o exemplo é juvenil, mas agora troque o Homem-Aranha pelo Leão de Judá. Esse ser, assim como o herói citado, também possui superpoderes, sabe o que todos pensam, ouve o que todos dizem e vê o que todos fazem ao mesmo tempo. O livro mágico desse ente todo-poderoso também afirma que, se esse antigo e sanguinário herói não for seguido de forma incontestável, se não for amado de forma inflexível e obedecido cegamente, não haverá alternativa senão a condenação a uma vida eterna de tormenta inescapável, em um cenário de fogo e enxofre, onde se perpetuarão torturas inimagináveis conduzidas por um vilão inigualável, Satanás. Sejamos honestos. Que jovem resistiria a tal imagem? Resta alguma alternativa senão adorar esse ser místico que, inclusive, segundo seu próprio livro sagrado, já trucidou populações inteiras de crianças anteriormente? Fale a verdade, se você que ouve esse texto agora tivesse menos de 10 anos, estaria apavorado, não? Pois se você acha que, nas escolas dominicais, só se fala da mensagem de paz e de amor que Cristo pregava, está muito enganado. O diabo e o juízo final aparecem tanto quanto Jesus nas inocentes aulas ministradas nos fundos das igrejas. Crescemos sempre ouvindo que o abuso de crianças se constitui em estupro e em violência física. Porém, e o abuso mental? Onde fica? Será que não causa danos em uma psicologia claramente em construção? Já existem psicólogos que se especializam em tratar síndromes causadas por medo religioso. Acredite, que se direcionam a cuidar de adultos e crianças que, repetidamente, têm pesadelos e fobias geradas por temor do inferno, do diabo e depressão por culpa relacionada a pecado. Jovens que, agora, relatam traumas relacionados com a igreja que frequentavam, que adoecem porque afirmam que o fim do mundo está próximo, vez que ouviram sistematicamente quando crianças que qualquer evento climático deveria ser interpretado como um sinal apocalíptico. Cada vez mais relatos são apresentados indicando que crianças que sofreram tal doutrinação têm boas possibilidades de desenvolver transtornos de ansiedade crônica. Além disso, é preciso ressaltar que muitas dessas crianças estarão condenadas de verdade a viverem uma vida com experiências limitadas pelas escolhas de outros, apenas por atendimento a doutrinas oriundas de uma época em que se acreditava em que os ratos nasciam do queijo. Esse é o resultado de pais e de igrejas que convencem seus filhos e jovens de que eles são pecadores e de que precisam de redenção. Não é raro ouvir de alguns cristãos que empurram esse lixo goela abaixo das crianças, aduzindo que não acham correto dar valor à autoestima e que os jovens se sintam bem a respeito de si mesmo, porque eles realmente não devem desenvolver tal sentimento, já que são pecadores e antes precisam aceitar a Cristo. Jura? Com 7 ou 8 anos, esse é o tipo de pensamento que faria Calígula abrir um largo sorriso. Alguns pais afirmam que a única saída é mesmo a doutrinação, vez que seus filhos já nasceram pecadores, e que essa lhes é a real natureza herdada de Adão. Alguém ainda acredita que crescer nesse ambiente não trará um impacto absolutamente negativo na vida dessas crianças? Vejamos, existe uma criança que tem 5 anos de idade e seus pais acreditam que ela deve ser doutrinada em Jesus, porque é pecadora e, portanto, tecnicamente má e em débito.
Sua família vê como pecado, por exemplo, o simples fato dela atormentar os irmãozinhos e não obedecer à mãe. Sim, lamentavelmente isso é verdade e acontece todos os dias. Ocorre que enquanto para esses fanáticos que repetidamente assustam as crianças, isso é pecado, para o resto da população, isso se chama apenas ser uma criança normal. É assustador como ficarão pesadas as lancheiras dessas crianças quando acrescidas de todas essas crenças da Era do Bronze. Qual o tamanho do prejuízo que será impingido a essas personalidades em pleno desenvolvimento? Quanto afetada será a noção de realidade desses jovens? Até que ponto o senso crítico ficará comprometido? Será que estarão bem preparados para viver em um mundo secular, em um país onde deve prevalecer a separação entre o Estado e a Igreja? Como entenderão, por exemplo, que suas crenças a respeito de alma, sexo pré-marital, homossexualismo, casamento gay não se coadunam com o regramento constitucional constituído através da razão e vislumbrado para reger a realidade moderna? Enfim, como sendo tão jovens, poderão compreender que sofrem uma pesada lavagem cerebral que, se não for freada, terá o poder de contaminar e adoecer a verdadeira dádiva que possui o ser humano, que é o de ser um livre pensador? De longe só nos resta torcer para que essa vilania seja cada vez mais atacada e para que psicólogos e pessoas responsáveis por este país se mobilizem no sentido de limitarem e supervisionarem o ensino do dogma fundamentalista a crianças. Lutar para que os que promovem essa prática entendam que crianças devem ser educadas e não doutrinadas. Que se deem conta de que respeito a algo ou a alguém não deve ser automático, mas merecido. Quem sabe assim, até seja possível que um dia essas mesmas crianças perguntem a seus pais e professores de escola dominical por que mesmo, ao abrigo de suas inocências intocáveis, ainda são chamadas de pecadores e merecedoras de um inferno eterno para o qual em nada contribuíram. Texto de H.P. Charles.